Olá, boa noite. Me chamo Fábio. Eu sou motorista de Uber aqui na Bahia. Trabalho nesse transporte há 20 anos. Confesso para vocês que já vi algumas coisas estranhas nesses 20 anos como motorista de Uber. Eu fazia, vamos dizer, pequenas viagens de um local para outro, da minha cidade até em uma cidade próxima. Mas isso era raro, pois a maioria das viagens, das corridas que eu fazia, era dentro da minha cidade mesmo. A minha cidade se chama Formosa, do Rio Preto. E eu confesso para vocês, era uma cidadezinha pacata, muito boa de se morar. Não tinha agitação de como era a capital de São Paulo, Belo Horizonte e essas outras capitais que eu já trabalhei. Já trabalhei muito tempo como taxista, motoboy também e um monte de coisa que você possa imaginar. Mas eu também tive encontro com o sobrenatural e me fez ter pesadelos até hoje com isso, o que eu vi naquela noite. Foi uma coisa que eu não sei como aquilo apareceu e nem como aquilo saiu na minha cidade e nem quem se transforma naquilo. Eu estava fazendo uma viagem, uma corrida. Aqui na minha cidade nós falamos viagens, que é de um lugar para outro. E eu sempre voltava para casa de 11 da noite, até 1 da manhã eu era acostumado a chegar em casa. A minha esposa e o meu filho ficavam sozinhos. A mãe da minha esposa não morava aqui na Bahia e morava em outra cidade. Morava perto de Belo Horizonte. Era um pouco longe. De vez em quando, nas férias, eu ia mais a minha esposa passear na casa da mãe dela. Ela era gente muito boa, tratava a gente com carinho e chamava a gente para ir nos sítios. Como ela tinha uma chácara, nós passávamos o maior tempo na chácara dela, Então, essa corrida durou muito tempo para me fazer, pois o cliente tratou para mim ir para um ponto de ônibus, esperar ele lá. E parecia que ele ia chegar de viagem. E um amigo dele estava esperando ele na casa dele. Mas quando eu cheguei lá, o ônibus demorou um pouco. Eu cheguei lá por volta de umas 9 horas. Mas quando o ônibus foi chegar, eram as 10, quase 10:20 da noite. Então chegou e o homem veio direto para mim, o meu carro, pois eu estava parado um pouco à frente. E eu vi um homem alto, moreno alto, vinha até mim e disse: "Você que é o Fábio, o motorista de Uber?" Eu falei: "Sim, só eu sim." "Então, quanto é o preço da corrida?" Aí eu falei o preço, ele me pagou, eu coloquei as malas dele atrás no porta-malas e nós fomos. Ele passou o endereço certinho que era para mim deixar ele e ficou tudo certo. Deixei ele na casa dele e finalizei aquela corrida. Mas iria ficar um pouco mais, pois poderia aparecer mais gente querendo fazer corrida, pois eu levava algumas pessoas para uma boate também, Tinha uma boate ali perto e ela sempre pagava para eu levar elas lá. Por mais que fossem perto, mas preferiam pagar o Uber do que ir andando. Eu sempre ficava esperando em algumas ruas da boate. A boate era mais para cima. Eu ficava umas 3 ruas para baixo esperando, pois era um pessoal que sempre passava por mim quando eu estava fazendo as minhas corridas durante o dia. Eles paravam onde eu estava tomando café ou almoçando assim e falavam: hoje tem. Quando eles falavam hoje tem, eu podia me preparar, pois eles iriam querer o meu Uber para levar até a boate ou em algum lugar. Até outra cidade eu já cheguei.
a levar eles. Mas isso tudo mudou. Tudo ia mudar na minha vida em uma noite que eu não estava muito parado e estava chovendo demais. Não tinha muito o que fazer. Eu estava onde os carros ficam parados, no pátio da empresa de Uber. Eu estava parado lá e resolvi sair, pois o meu celular tocou e eu recebi um chamado de uma mulher que estava precisando de um Uber urgente, pois queria fazer uma corrida urgente em outra cidade. Então, eu pedi para ela mandar a localização para o meu celular e ela mandou. Então, eu fui lá, mas o estranho é que era uma noite chuvosa e o lugar que ela me passou provavelmente não tinha nada e não tinha ninguém naquele lugar. Quem iria ficar naquela chuva toda até o Uber chegar? Só se fosse uma pessoa muito, muito tola mesmo. Então eu não liguei muito e eu fui andando com o carro. Estava chovendo muito forte e eu parei o carro, pois em certo ponto, é, a chuva estava muito forte mesmo. Então fui obrigado a parar. Então parei o carro e deixei o para-brisa ligado para desembaraçar o para-brisa, deixei o ar ligado também no ar quente e simplesmente isso, amigo. Depois comecei a sentir um cheiro de cachorro molhado, como esses cachorros que passam muito tempo na chuva e vêm para casa todo molhado. Eu comecei a sentir o cheiro de cachorro molhado. Isso não saía do meu nariz, mesmo com os vidros fechados. Eu não conseguia parar de sentir esse mau cheiro. Então resolvi baixar o vidro para me ver de onde realmente vinha o mau cheiro. Eu estava no ponto que a mulher tinha marcado comigo, mas simplesmente ali não tinha ninguém. Eu estava no meio do nada, em um bairro, como era dito pelos moradores de lá, perigosos, pois tinha assaltos e até morte já teve naquele bairro. Eu estava mesmo lá parado, mas o que iria ver em seguida faria o meu sangue gelar. Mais para frente tinha uma parte mais escura, em que os faróis do carro não davam para iluminar, que a chuva estava muito forte ainda. Foi quando eu vi um animal negro sair para fora da estrada. Então eu fiquei observando aquilo, mas o que será aquilo? Era estranho a forma que aquilo andava. Estava completamente molhado. Parecia que a chuva não incomodava aquilo. Então ele veio para o meio da rua e aí eu tive noção do que poderia ser. Será que é um lobisomem? Então aquilo veio andando em minha direção e a maneira que ele andava não me deixou sombra de dúvidas que aquilo era um lobisomem. Sem dúvidas nenhuma, era um lobisomem. Eu fiquei desesperado ali, estava mais tremendo do que podia fazer alguma coisa para sair dali. Não conseguia sair dali, muito menos acelerar o carro, pois o meu sangue estava simplesmente congelado. Então aquela criatura veio a poucos metros do meu carro e ficou olhando para mim. Eu nunca vi um demônio feio daquele. As suas orelhas eram pontudas, os dentes mal cabiam na boca de tão grande, os olhos eram vermelhos e a boca era como a boca de um cachorro, mas lembrava a forma de um homem também, a maneira que a criatura se comportava. As garras muito grandes, os joelhos eram dobrados e se apoiava com as patas atrás. Era muito estranho. Uma hora ele começou a andar de quatro como um animal quadrúpede e soltou um uivo e um rosnado. Eu desliguei o carro na hora com medo,
foi quando aquilo simplesmente correu em disparada para o escuro, saiu correndo, simplesmente correndo. Eu fiquei ali em choque, pois aquilo era um lobisomem mesmo. Eu não sei de onde aquilo saiu, mas eu liguei o meu carro e saiu o mais rápido possível, ao contrário do que eu tinha voltado. Não queria saber se eu estava na mão certa ou na contramão. Eu queria me ver longe daquele demônio. Depois daquela noite eu cheguei muito assustado em casa e a minha esposa percebeu o quão assustado eu cheguei naquela noite. Eu olhava para todos os lados, vindo no meu carro, pois eu ia com meu carro para o trabalho e trabalhava de Uber, pois a empresa fornecia os carros para você trabalhar. Então eu vim muito assustado aquela noite. Olhava para todos os lados e enquanto eu não cheguei em casa, eu não me senti seguro. Cheguei em casa, tranquei a porta e conferi mais de uma vez se a porta estava realmente trancada. Fechei as janelas. A minha esposa notou algo de errado e perguntou a mim: mas o que aconteceu, Fábio, para você estar desse jeito? Parece até que viu um fantasma, uma assombração. Então eu falei: eu vi sim. Então ela sentou e eu contei para ela tudo o que vi. Isso é um lobisomem, ela falou. Eu não sei como isso apareceu aqui, mas simplesmente apareceu. Depois daquela noite que eu vi o lobisomem, no outro dia eu pedi para ser mandado embora. Eu era um bom funcionário e o patrão não queria mandar eu embora, mas eu não aguentava mais. Aquilo era demais para mim e me marcou até hoje. Eu não quero mais dar de cara com esse bicho, mas se eu der de cara, que eu esteja preparado para isso, pelo menos com uma arma potente, para dar pelo menos um tiro nele, e um tiro certeiro para ele nunca mais aparecer aqui. Pois é assim, quanto mais preparado você acha que está, é que você não está preparado coisa nenhuma. Pois o sobrenatural é assim, ele quer que você se acostume, e depois que passa o tempo, ele volta com tudo. Eu penso em me mudar dessa cidade, mas foi a cidade que eu nasci, e mesmo com a fera dessa, a fera da lua cheia vagando por aqui, eu não vou sair daqui, mesmo que eu morra aqui, mas eu morro na minha terra, pois isso é do inferno, isso não tem explicação, é simplesmente uma criatura que veio do inferno para me atormentar. E o mais, boa noite.